Pode falar a frase. A vida é bela, é só não complicá-la. Complicá-la. Boa. Complicá-la, vai deixar? Não, fechou, Tá, né? fechou. Melhor ainda. Certo. Foi, já foi. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Hoje estamos fazendo um podcast super especial que é Dia dos Pais. Aí eu convidei aqui o quem? Quem que eu poderia convidar? Bom, não é fácil achar na agenda, mas eu consegui trazer aqui o Carlos Sampaio. Aí, vamos bater palma aí, Cadê o pai? É o melhor pai que eu tenho, que no caso, né? E hoje a gente vai compartilhar por quê? Porque a galera pede muito, porque ele é um cara muito... Ele tem um dom, um dos dons dele, né? Uma das habilidades dele é que ele é muito autêntico. E aí eu quero te apresentar aqui como o melhor pai do mundo. Aí, pai, como é que tá se sentindo agora? É um prazer estar aqui conversando com meu filho, um filho especial que gosta de estar nesse ramo da comunicação, que é muito bonito, eu aprecio, eu gosto muito. E sempre curti essa parte de trocar ideias e comunicar-se com as pessoas. E já vamos entrar direto nesse assunto. Tu sempre curtiu mesmo, né? Tu tinha um gravador e uma das brincadeiras, vamos ver aqui. Vamos ver se tu conhece esse cara aqui, ó. Você trabalha nessa empresa há quanto tempo? 3 anos, só que eu tô trabalhando. Você gosta da que você faz no seu serviço lá? É muito bom? Aqui, pai. Eu que faço aqui. Só que aqui é muito bom. Você vai continuar falando aqui. Tá, qual é o carro que você gosta de dirigir? Qual é o carro que você sempre sonhou em ter? Papai, eu que falo. Papai, olha aqui. É eu que controlo. Eu sempre falava isso. Eu que controlo. Eu que controlo. O que é isso aqui? Ô, isso aqui foi uma viagem no tempo agora, né? O que é isso aqui? Explica pra galera, o que é isso aqui? Essa foi um dia que a gente, em 97, tu tinha aproximadamente 6 anos, né? E eu tinha um gravador daqueles comum, gravador pequeno que existia muito, usava-se muito na época. Nos jogos de futebol, na imprensa, né? Na imprensa em geral, tu tinha um daqueles gravador profissional. E aí a gente tinha essa brincadeira de como é que funcionava como é que era essa... Porque eu lembro de uma forma, né? Primeiro que em 97 ali eu lembro que eu tinha uns 4 anos, uns 3. Mas... Mas como é que era esse dia a dia? Porque aí a gente começava... Porque uma das coisas, e eu já revelei isso pra ti e pra quem tá escutando, uma das grandes coisas é que quando eu comprei o meu gravador, que hoje tá R$4.000, a gente viu ontem, falei assim, ó, agora eu tenho um gravador. Por quê? Porque o meu pai tinha um gravador e a gente gravava junto, pra mim, na minha cabeça, era toda noite. Era direto? Como é que era isso aí? Eu gostava muito de fazer entrevista, de gravar músicas, né? Então a gente participava assim praticamente todos os dias, todas as noites após eu chegar do serviço. Aí fazia perguntas e brincadeiras de narração, assim, de narração esportiva, de corridas, de futebol, de ensaios, de bastante a troca de ideias. E tu era bastante assim, se expressava bem, assim, queria ter bastante... participar, mas só que tu usava uma forma própria, né? Tu queria ter controlar toda como deveria ser, o tipo de brincadeira. E eu concordava porque eu queria te agradar, né? Afinal, tu tinha
tinha 4 anos, né? 4 anos. Então era uma fase muito boa da gente de trocar assim, ideias. Tu participava bem. Nesse áudio específico, a gente fez uma dinâmica gravando que tu ia ligar para uma loja, e era uma loja de roupa, daí eu ia atender, e aí eu atendo ali, enfim, e aí eu falo o que tu tem que falar. Eu assim, não, tu quer comprar tal coisa. E aí eu ficava toda hora assim. Aí tanto uma vez, cara, eu era muito chato. Aí eu peguei e falei assim, ó, pai, eu quero muito esse gravador pra mim. Muito, e eu incomodava. Daí o pai fazia desafio. Para eu conseguir, e aí ele ia me dar o gravador. Chegou uma parada que ele ia me dar o gravador. Aí teve uma vez que eu ganhei o gravador. Daí a gente tava brincando, assim, tá a família inteira brincando. Aí disse, agora é meu. Aí eu peguei, desliguei a fita, fui pro quarto, botei dentro de uma meia e guardei assim, agora ninguém mais vai usar, porque o gravador é meu. Eu disse, pá, que moleque chato, né? Mas enfim. Então, eu tô o quê? A gente tá fazendo o quê? Aqui é além de ser um registro pra nós no futuro, pra todo mundo tá vendo, nesse dia especial a gente compartilhar um pouco, né? Porque a gente sabe que são ciclos e tudo mais, e tem um monte de gente que não pode mais compartilhar com seu pai, e eu tenho certeza que uma das coisas que lembra muito são essas histórias que a gente tem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer saber mais sobre umas histórias agora do que? Do teu pai. Porque tem uma coisa aqui que a nossa família tem muito forte, que eu vou revelar, que é uma intimidade muito grande, né? A gente vai expor na internet agora o negócio. Tem uma fruta que o pessoal gosta muito aqui de comer. O pessoal gosta muito de comer fruta, né? Mas tem uma fruta em especial que o pessoal come assim, bem, né? E isso eu acho que vem desde pequeno, né, pai? Que é comer banana. E tem um episódio com o teu pai que uma vez tu me contou. E como é que foi? Eu quero que tu compartilhe com a galera assim. Como é que era o teu pai e quando ele via que tu comia muita banana? O pai, ele era bem espontâneo e objetivo também. Ele trabalhava na região aqui no sul, né, de Santa Catarina, e a gente convivia até pouco tempo, porque na época se trabalhava muito os pais, né, e os filhos estudavam e faziam um pouco só no final de semana. Às vezes, quando não se viajava, não saía para passear nas casas dos tios. Então, um dia, ele sempre, onde ele trabalhava, tinha bananaias. E um dia, ele sempre trazia banana, cachos de banana, né? Para a família inteira. Para a família, e ficava... E gostava de trazer, porque a banana tinha um alimento saudável, né, que pode se comer naturalmente, fritar, fazer farofa. Então sempre tinha esse alimento disponível, né? E o pai pendurava dois cachos, assim, atrás de casa. Para madurar aquele negócio? Para madurar, E ele começou a sentir falta de umas bananas lá, né? O que houve? Exatamente. Ele começou a perceber que não tinha banana e aí eu fui... Aí ele já sabia que era eu, mas ele foi deixando. Aí ele foi, assim... Até um ponto que eu vi que eu comi bastante banana, que ele viu que não era para ter feito isso, aí ele ficou muito chateado comigo, aí me pegou no colo e botou sentado na mesa, em cima da mesa, e disse assim: foi tu que comeu banana? Sim, foi. Eu já sei, então tu vais continuar comendo. E foi dando banana por banana, e foi tirando da penca, e foi tirando, e eu fui comendo. E eu fui gostando dessa história, dessa situação. Ele foi me empolgando. Pô, vou comer banana, eu gosto de comer banana. Aí no final assim, tá bom. Deu. Chega. Chega. Aí parou assim. Não deixou mais comer banana, viu que não tinha fundo o negócio. Aí...
Eu lembro do João Pedro quando ele foi lá em casa. E ele, tipo assim, não sabia nem andar ainda. E eu lembro que tu tava em casa. E olha como é interessante. Cara, um toquinho assim, ó. Era um toquinho assim. Ele tava comendo banana. Eu vi que ele tava comendo banana. Ele tava na sexta banana. Eu falei, eu acho que tem que tirar a banana desse menino. Porque é um negócio meio de família mesmo. E foi... Enfim. E aí foi passando o tempo, né? Foi crescendo, aí tu teve filho, né? Teve filho. E uma curiosidade de ter filho, nessa época, é que quando tu teve... Eu lembro do vô, né? Agora falando do vô. Eu lembro do vô, um cara muito brincalhão, né? Quando ele faleceu, eu tinha 3 anos. Mas eu lembro que ele brincava muito, assim. Ele brincava muito comigo. De botar... Ele era músico... E depois de brincar com um fantasma, fazia o corte do olho ali, né? Por que ele gostava assim tanto do neto? O que ele era assim só? Porque pra mim, quando tu fala que ele é muito objetivo, eu não tenho essa visão. Como é que tu acha que ele era assim com vocês também? Como é que foi? Ele tinha... A brincadeira dele era ter... Era um estilo rústico, né? Não tinha muito, assim... Ele dava presente, os brinquedos, as motoquinhas, carrinhos. Ele agradava nesse estilo, mas ele fazia a gente imaginar, assim, situações de história. Ele contava muitas histórias, né? E aquelas histórias, assim, de impressionar, até um pouco de terror? De horror, Era um pai exemplar, né? Ele fazia... Ele preparava pra vida. Mexia com a imaginação da gente, mas foi uma fase boa, assim, não... E eu lembro que quando ele te teve, ele tinha 30 anos, né? Ele tinha 30 anos. Tu também me teve com 30 anos. E essa é uma informação vaga, assim, só pra falar. Foi, coincidência, né? Foi coincidência, né? É. Não. E aí hoje, o que acontece? Hoje, olhando pra toda essa... Porque quando como eu sou casado hoje e vim invadir aqui o espaço aqui, que hoje é um pico secreto, né? Como é que tu olha pra trás assim e olha falando assim, ó... O que tu mudou quando tu soube que era pai, que tu ia ser pai? E como é que tu define assim, o que é ser pai pra ti? Pra ti, assim, o que define a tua missão como pai? Pai, ele é uma pessoa importante na família, na formação da família. Os filhos, ele tem que ter presença, uma presença assim que a criança, que o decorrer do tempo vá sempre tê-lo como uma pessoa especial, uma pessoa que ele possa contar, no sentido de não ter dúvidas quanto ao amor, a capacidade, a sua vontade de ajudar na vida. O pai, ele tem ele serve de parâmetro para os filhos, para os seus descendentes. Afinal, ele teve o começo da geração da sua família, né? Enfim, e o que não pode deixar assim que aconteça é que a sua presença também seja equilibrada, né? No sentido de mostrar o que é o certo e o que é o errado, não expor alguns fatos ou até
tipo, na relação da pessoa não ter assim, quanto o pai não se programar até para fazer muitas coisas para o filho, para que ele não tenha uma desilusão ou algo assim que ele viu que o pai não foi prestativo, ou ele não cumpriu a palavra, ele usou de uma forma uma situação em que deixou a criança, ou até depois, quando de forma já crescida, o filho já se tornou adulto, ele não mantém a palavra. Então o pai ele tem ele tem essa responsabilidade, mas isso é um dever de todas as pessoas, manter a palavra, manterem a força de serem o máximo melhor que puder, né? O exemplo, né? Uma situação de caminhar e ajudar as pessoas a caminharem. E depois chega a fase que os filhos já têm autonomia, né? E depois aí só pela parte da experiência o pai ele vai ajudar muito o filho. Também as filhas, né? Os filhos para ajuda assim bastante na experiência em fatos que às vezes não ocorreram, mas a autonomia das pessoas elas têm capacidade única. Não é porque é pai que é melhor ou é superior ou é o inatingível. Não, um filho dele, um neto ou um bisneto vai ser tão importante quanto ele, né? Ele tem a importância porque é um ser humano. E todos nós somos autênticos, né? Cada um tem o seu valor e pensamentos diferentes e capacidade, força também. Isso aí. É um prazer estar te escutando. É uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que pode estar ouvindo ou até vendo. É engraçado como as referências e até o jeito da gente fica parecido, né? E eu, quando falavam que eu sou parecido contigo, eu achava que era algo tipo assim, parecido, sei lá. Mas quando eu vejo o Luiz Eduardo, que eu liguei, que é meu irmão, e quando eu liguei pra ele esses dias e eu escutei, eu fiquei, mas quem é que é? É o pai ou o Luiz Eduardo, quando ele tava aqui? Aí eu fiquei pensando, aí eu lembrei até o timbre assim de voz é meio parecido. E quem está escutando assim de fora, talvez está pensando nisso também. E até o hábito da falaçada infinita, né? De falar e filosofar, tudo mais. Sempre quando eu penso em alguma coisa assim que eu vejo que algumas pessoas têm menos prioridade em pensar, eu lembro que veio um pouco assim do pai essa ideia de questionar, de criar teoria, enfim. É muito bom estar te escutando. E agora tem uma fase que tu tem a gente foi sair. Era eu, tu e o Renan, até tem um vídeo no canal, a gente foi sair de bicicleta. E tu tem um fôlego infinito, né? Uma pedalada infinita. E eu sempre notei que tu tem um brilho assim pela bicicleta. Eu não sei se isso vem da infância, não sei o que, mas eu lembro que quando todo mundo assim, andava de bicicleta, a bicicleta toda não sei o que e tal. Meu pai ia com uma bicicleta de alumínio, aquela bicicleta com 18 marchas, a bicicleta que tinha em casa, e saiu de Criciúma e foi pra Florianópolis. Então assim, já virou quase que um negócio normal, assim. O que te movimenta a querer tanto assim fazer exercício, a andar de bicicleta? Tu não cansa? O que tu faz pra não cansar? Quem vai nadar contigo? A mesma coisa. Vamos lá no canal, tá todo mundo em meia hora nadando assim num lugar que é fundo e tal, não sei o que, já cansa. Fica 4 horas dentro da água. Como é que tu faz assim? Como é que é a tua técnica? É banana? O que é? Assim, a gente vai registrar aqui a técnica, né? Porque isso aqui vai pra geração, né? Como é que é?
O exercício, né, fazer atividade física é importante. Eu até agora eu parei, depois que houve essa mudança de endereço, então aqui fica mais um pouco... Tem que fazer Falta chão para Ferrari. Tem que fazer uma adaptação. Mas eu sempre gostei. O exercício... Eu na época quando era criança, eu já sempre gostei de bicicleta, sempre. Bicicleta, o pai me deu uma Caloi, aquelas tipo berlineta. Então eu sempre gostei de andar e sonhava com a bicicleta. E com o tempo foi passando, eu comecei a trabalhar e fazendo só caminhada, pouco exercício, diminuindo, né? Porque aí a gente já tem outros compromissos e aí muda a rotina, muda a maneira, aí vai acontecendo, a gente vai esquecendo das obrigações, né, de fazer atividade física. Aí eu comecei a fazer pouco, engordei muito, aí eu comecei a fazer atividade há pouco tempo, há uns 20 anos atrás, aí comecei a trabalhar esse lado de atividade física, aí tive orientação de profissionais, né, na área de educação física. Tu já vem em outra pegada, né? Já vem em outra pegada. Até a tua experiência até na São Silvestre, né? Como é que foi trazer a medalha lá de participação lá, de completar? Como é que foi essa experiência pra ti? Foi... Essa mudança, né? Porque foi de uma situação para outra bem diferente. Eu tava... Foi em 2002, em março, não foi em março, desculpa, foi em dezembro. Eu comecei em setembro. Em setembro eu estava com 97 quilos, em setembro. Aí entrei na academia, em 2 semanas aí eu falei, professor, eu vou correr a São Silvestre. Ele ficou desconfiado, duvidoso, assim. Então isso foi em setembro, aí em outubro, aí em 2 meses eu já estava com 72 quilos. Nossa. 72 quilos, aí já estava bem preparado. Aí corri a São Silvestre. Aí fiz em 1h10. São 15 quilômetros. 15 quilômetros, E a subida da Brigadeiro, isso aí tu viu de perto? As câmeras da Globo, como é que é a sensação de estar lá? Foi. Assim, é inexplicável. E também foi pouco tempo, né? Pouco tempo, foi 1 hora... Acontece tudo rápido, né? Sim. Mas a expectativa é muito boa. O pessoal que vão chegando, vão se amontoando. O final do ano, todo mundo naquela situação também. Exatamente. O clima, né, de final do ano, de festa. E ali vai... Antes tem que chegar bem cedo, né? 1 da tarde, meio-dia, já tem que estar ali para pegar os primeiros... Sim. Pontos para largada, né? Então eu cheguei mais ou menos esse horário, bem mais para frente. Mas é muito divertido. A São Silvestre, ela tem bastante pessoas, né? São pessoas assim que a maioria, todas elas praticamente, ela é um espírito de criatividade, de alegria, né? Poder estar naquele momento ali, de estarem ali. De superação muito grande, né? Tem um cara de 100 quilos para 2 meses depois tá lá na São Silvestre, 3 meses depois tá na São Silvestre, é um negócio quase que... É uma piada, né? É uma piada para quem escuta de fora. E ao mesmo tempo, quanto tempo tu ficou querendo talvez perder o peso ou mudar algum hábito, e ali tu virou. Foi um negócio bem louco.
E aí depois vem um monte de coisa, né? Vem um monte de coisa, vem a pedalada, enfim, até hoje tem qualquer oportunidade de exercício, tu encara. Se eu pegar agora aqui, ó, vamos tirar a camiseta e vamos se jogar no açude. Tu se joga. E isso não mudou só a questão, eu vejo, né? Agora como feedback de fora, não foi uma questão física. Foi um negócio muito de acreditar, eu acho que mudou também, né? Exato. De coisas que tu acredita, né? Porque tu acredita que tu conseguiu superar aquilo, tu acredita que tu pode superar outras coisas. Vira um negócio que aquilo que era impossível talvez já não é mais tanto, né? Não é mais tão difícil. É o que eu vejo assim de fora, né? Mas é assim mesmo, essa parte da autoestima, né? Sim. Autoestima. É tipo assim, é perguntar de um lugar, uma cidade, né? E a pessoa diz que aquela cidade é em tal lugar e a pessoa disse assim, é um lugar lindo, é uma cidade maravilhosa. E a pessoa que já foi lá explica essa situação, sim. Mas a pessoa que não foi ainda, ela fica ansiosa. Mas eu não sei de nada sobre isso aí, tu só fala. A roupa que eu levo, eu não sei, eu não sei a sensação que tá. E depois a pessoa vai, aí ela conseguiu, aí ela tem essa experiência do lugar, de estar onde no ponto agradável, uma situação melhor. Então a nossa situação é assim, é uma experiência que impulsiona. Mas antes disso, é a vontade que a gente tem de querer, de ter, de estar, de ser. A vontade é suprema, né? É ela que determina. Então, se tem vontade, tem que se empenhar. A vontade ela vai abrindo os obstáculos, vai tirando os obstáculos e vai abrir as portas e o caminho vai estar livre para ela chegar lá. É que nem quem inventou qualquer coisa, né? O cara que, sei lá, Santos Dumont, ele tinha uma vontade muito grande de ver o negócio voar. Ele tinha uma vontade dentro dele. E aí a diferença tá nesse nível de vontade que tu tem, né? Então pode ter certeza que também aquele acúmulo de dias, de anos, tendo uma expectativa fora do que tu queria, com várias coisas. Aquela dor que a gente acumula, muitas vezes não, ela nunca é inútil. Ela realmente dá muita vontade de querer alguma coisa diferente, né? E isso traz pra toda a família, né? Eu acho assim, ó. Tenho certeza, qualquer estudo filosófico dentro da psicologia vai falar do papel do pai dentro da família ser realmente é como se fosse uma referência, uma cabeça. E eu vejo isso não só pela figura paterna ou tudo mais, mas é porque o pai ele expressa menos. Eu até comentei no podcast com a mãe e falei assim, ó, vai lá no presídio no Dia das Mães. Tá cheio de mãe lá. Vai no Dia dos Pais, não tem ninguém. Os pais nem vão visitar. Mas não é porque não ama, mas é porque expressa de um jeito diferente, né? Não é porque não tá lá na porta, não é porque às vezes não tá... não consegue às vezes lembrar o dia de quantos anos tem, né? Eu lembro que eu fui no médico, o pai disse, ele tem 11, tem não sei o que, eu tenho 14, pai. Sei lá, é um negócio que o pai ele tem muito esse lance de... Não é porque não expressa que não sente. E aí eu acho que o que a gente sente, assim como criança, como tu já foi, como todo mundo já foi, é que às vezes, o pai ele podia expressar mais, podia expressar menos. E eu lembro que quando tu mudou muito essa parte, eu sempre quando eu comecei a entender essa parte, eu sempre notei que tu foi um cara que expressou. Que foi de uma forma muito massa, que era desde do gravador que a gente fazia, de pegar aí na prefeitura jogar uma bola, a gente fazer lutinha, que a gente quebrava tudo. E toda essa parte, coisas que talvez a mãe não conseguiria fazer por essa figura mesmo, né, paterna de ser tão importante. E eu vejo, tem um monte de gente aí que tem um monte de historinha na cabeça, né? Que é o quê? Meu pai fez isso, meu pai fez aquilo, eu poderia ter feito diferente. Mas em vida, que nem a gente está fazendo agora aqui, todo dia é uma oportunidade de a gente criar novas aventuras, novas experiências, né? Que é o que a gente faz. A gente veio aqui, tá gravando, foi passear com o cachorro, e enfim, aproveitar isso. E daqui a pouco é o meu filho, daqui a pouco é
cada um tem a sua hora de acertar, né? E de errar também, né? Exato. A experiência importante. Eu penso que assim, eu com relação aos filhos, o que me importa é que eles se realizem, né? Tenham a força, a disposição e que sejam autênticos naquilo que decidiram e que sempre acertem, mas quando não cheguem ao acerto, que pelo menos refaçam os planos novamente. E na necessidade do pai, no meu caso, né, é só contar comigo, né? O filho, a filha, os filhos, os netos. Então, a orientação, a ajuda nesse sentido. O pai, ele faz a diferença, né? Ele continua na caminhada, no auxílio da caminhada. Ele vai sempre ser um membro na família. Sim. Mas eu vejo que ele é um membro, ele não é mais importante. Ele faz a diferença no sentido da experiência, né? Das experiências, de como é assim, de como a visão do pai é muito importante nesse sentido. Massa, massa. Vamos fazer um intervalo agora e depois eu vou fazer uma pergunta aqui. Depois eu vou fazer uma pergunta aqui secreta. Acabamos de voltar do intervalo agora. E a pergunta que não quer calar. Eu tenho as experiências, né, de filho. E vamos falar assim, um negócio mais bruto, adestrar os filhos, porque tem hora que eles parecem que é pior que bicho, né? Eles têm estratégia, eles bolam um negócio. Às vezes tem que botar uma cinta lá na cadeira e falar assim, ó, se acontecer... Enfim, o que acontece? Eu quero saber se tu já... Porque eu sei que tu é um cara esperto e tu é um cara estrategista. Eu tenho certeza. Eu quero saber se alguma vez tu já disse não... Por que não? Sem um bom motivo para dizer não para fazer alguma coisa. Vou te explicar. Em algumas situações, a Patrícia, o Zidordo eu não vi. O Zidordo passou por baixo da catraca várias vezes, né? O Zidordo não pagou nada. Mas eu, assim, a Patrícia, a gente se pegava muito do pau. E às vezes eu sentia que eu queria fazer alguma coisa, ou dormir na casa de alguém, ou não sei o que, e tu falava não. E tu não dizia por que não. E por muito tempo eu falei assim, bah, que bicho sacana. Ele falou não só pra dizer não. Ele não sabe por quê. E aí eu ficava burrado e tal, não sei o que, e depois voltava pro normal. Mas tu lembra assim de uma situação que tu realmente, tu usava tua estratégia presente na educação e tu falava assim, ó, não, por que não? Ou simplesmente tu não gostava de falar não e falava não. São situações em que surgem momentos de reflexão, né? Porque uma criança, um adolescente até no início já da fase, ele precisa de... Ele ainda está ele tem necessidade, eu creio, né? Ele precisa da orientação, né, dos pais. Então, tinha momento que se fosse analisar para dizer para ti, era uma razão de que o teu pedido não era de acordo com o momento, ou infringia algum código de conduta da casa. De conduta, de responsabilidade. Ou não infringia, mas foi infringindo os outros antes. Porque a responsabilidade é do pai, né? Sim, então imagino. Ele fica nesse compromisso, né? Então é automático, é natural. Eu lembro, é uma brincadeira, mas hoje eu agradeço muito assim os nãos, porque no meio
no meio do mundo real, né? Onde a pessoa que está se relacionando contigo, ela não é teu pai, não é tua mãe, não te conhece, e às vezes ela vai se relacionar com a tua empresa, não sei o quê. O não é muito mais fácil do que o sim. Dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de um projeto, tu conseguir um não é muito mais fácil. E eu lembro que eu já escutei não, e foram nãos que me prepararam pra mesmo quando não entender, não avançar. Tem hora que a gente não tem que avançar e é não porque é não e pronto. E aí ao mesmo tempo depois tu vai conquistando a confiança, tu vai ganhando o direito de ser ouvido. Enfim, dentro de toda essa brincadeira, eu acho que a nossa infância ela foi muito boa porque teve muita brincadeira, teve muita diversão e teve muita preocupação assim de querer controlar realmente, cuidar, de preservar. E eu lembro que uma vez eu me meti numa briga na escola, eu lembro lá no colegião, e a gente morava do lado. E aí eu lembro que esse cara ele era maior que eu assim, e ele tava com muita raiva, ele queria brigar. E eu lembro que o pai foi me buscar, eu não sei como, que o pai foi me buscar naquele dia. Daí eu lembro que o pai foi me buscar. E aí ele veio falar comigo e o pai assim, o que tu quer com ele? Não sei o que ele fez, não sei o que. E aí eu olhei assim pro pai assim e falei, parece um super-homem que desceu do... não sei como é que ele sabia, não sei se dava pra ver o colégio lá de casa, né? Mas enfim, eu assim, aí eu falei assim, pô, existem momentos certos que um pai do lado, e ele mostra por que ele tá ali, né? E aí ele ganha aquele respeito da criança e tal. E eu vejo que tu colaborou com muito nos teus acertos, teus erros, e foi um excelente pai pra mim, pra Patrícia e pro Eduardo. Agora, eu tenho a pergunta. E ela é uma pergunta justa porque não é porque eles não estão aqui, mas eles vão acabar escutando. Quero saber quem deu mais trabalho, eu, Luiz Eduardo ou a Patrícia? Tu. Por quê? Tu nem pensou. Foi tu, não é que deu trabalho, tu fosse mais não, né, não seria bem esse tipo de pergunta, é na situação da tua inteligência. Tu tinha... mais inteligente, tá tentando ajudar aqui, né? Tu sou mais inteligente. Não, eu tô explicando, não tô querendo ajudar ninguém, só tô dizendo assim, ó, que tu tinha muita dinâmica, tu era muito dinâmico, tu queria, é tipo aquela gravação ali, muita energia. Tu tinha muita energia e tu queria fazer as coisas do teu modo, da tua maneira, tu tinha estratégia, tu muito inteligente já, menino, a tua inteligência, tu tinha estratégia, tu às vezes enrolava, fazia uma manipulação, persuasão. Mas essa da comparação, no final, cada um no seu estilo. Sim, cada um a sua malandragem. Os demais, os teus irmãos, eles também davam trabalho, mas aí já na sua personalidade já fazia também era um fator de incomodação também, que os filhos eles têm. Mas quer dizer então que quando, por exemplo, eu saía, ia dormir no amigo, não sei o que, a casa ficava mais tranquila. É isso. Não é bem. Aí que incomodava, né? Saía, acordava de madrugada no hospital. Aí que incomodava. Mas a gente. Mas com relação assim de brincadeiras, eu creio que nós brincamos assim bastante nós três. Principalmente contigo, acho que nós brincamos assim o primeiro, o segundo filho, né? Sim. Então aí a gente participou mais, já com o caçula foi menos, né? Porque aí já tinha mais uma época já diferente, né? E eu lembro que a mãe sempre falava assim, quando vem o terceiro, os outros criam, né? É engraçado, mas é porque a gente passava muito tempo junto, eu e o Eduardo, né? Então a gente brincava muito junto. Aí quando tinha tu, aí a Patrícia até brincava, tal, não sei o quê. Mas tinha
eram menos pessoas, né? Aí já era um complô ali um com o outro, um quebrava o outro. E aí já não dava mais nem tempo assim de brincar com o pai. Eu acho que é mais ou menos um negócio assim, né? Mas enfim, daí, gostou? Sim, foi... Faz tempo que a gente eu não participo de entrevistas, né? Assim, no meio... Na comunicação. Na alta comunicação da sociedade, das mídias aí, da internet, né? Na internet, é que tem... foi um prazer estar participando aqui contigo. Esse dia especial, no lugar aqui especial. Lugar especial aqui, então assim, ó, pra quem quiser saber e quiser vir, o local aqui é secreto. Então... Estamos escondidos, hein, pai? Esse local é... Não, pai, te achar o refúgio, aqui, é o são refúgio. Dezenas de quilômetros, né? Tu sabe, né? É o refúgio, porque é uma fase que eu e a tua mãe, a minha esposa, nós decidimos que já era época, já era hora de a gente sair do meio da cidade, né, e vir para um lugar desse. Então aqui é uma selva, É uma selva. É uma fechada. Selva fechada. Aqui cobra, jacaré. Tem muitos bichos. Tem muitos bichos. E é um local para curtir, né? Porque eu tô na minha fase, na nossa idade, já agora é um ambiente assim que sempre vai nos dar motivos, né? Assim, vai motivar. Eu acho que na verdade é uma estrutura assim meio que de filme assim, né? Perfeita, né? Vai lá, conhece a namorada, namora e conquista as coisas, vai comprando, aí tem filho, 2, o terceiro vem sem querer. Aí acontece. Aí te adotou, né? Mas aí acontece. Chega um momento que todo mundo tá saindo, fez 18, vai. E aí chega aquela ideia de, ir pra um sítio e tal, não sei o que, e aí acaba vindo pra um lugar desse cinematográfico e podendo trabalhar no tempo que quer, tendo um dinheirinho pra fazer as coisas, pra ajudar, pra dar bastante dinheiro de aniversário. E aí, é uma separação de fase de bastante contraste e ao mesmo tempo um negócio que poucas pessoas conseguem fazer, né? Executar nessa fase da vida, que eu acho que vocês merecem, muita gente merece, mas vocês conseguiram conquistar. E enfim, agora é um prazer também vir pra cá, que nem eu abandonei tudo lá, fechei tudo, me isolei aqui pra trabalhar e acabamos gravando isso aqui, esse material que vai ficar pra família aí, pra quem quiser ver e pra todos os cientistas. Tá certo? Tá certo. E aí, pode falar a tua frase de novo ali. A vida é importante. Não queixe-se pelas dificuldades. Viver e viver. Esse tempo passará. Mas enquanto ele não chega ao seu final, curta, viva tranquilo, viva feliz, o máximo que puder. Ô, bicho, hein? É isso aí, velho. Isso aí, ó. Cientista do mundo, Carlos Sampaio. Aí tá aí a bronca, ó. Foi ele que botou no mundo. Esse é o problema. Mas, um abraço pra família, pra quem tá distante. Aproveitem o Dia dos Pais. E tenho certeza aí que tem sempre um bom motivo pra agradecer o seu pai aí. Pelo menos ter botado no mundo aí. Aproveita. Valeu! A profissão dele ele faz uma pergunta, só que eu não, por causa que eu sou presidente e ele vai falar. É o Carlos Henrique entrevistando o Você é pai. presidente de uma organização internacional, a Association Society, com sede em Londres. Criatividade. Você trabalha nessa empresa há quanto tempo? 3 anos, só que eu tô trabalhando. Você gosta do que você faz no seu serviço lá? É muito bom? E pai, eu que faço aqui. Só que aqui é muito bom. Você vai continuar falando aqui.
Tá, qual é o carro que você gosta de dirigir? Qual é o carro que você sempre sonhou em Papai, ter? eu que falo. Papai, olha aqui. É eu que controlo. Ai, Eu sempre falava isso. Eu que controlo. o cadete você gosta? Continua até hoje. Tá. Ah, então você vai falar em quantos anos que você tem? Quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. Eu? É 3, Mais de Tenho 10 anos. Tenho 3 4 anos. anos. Tinha 4 anos. Aí, já que você tem 6 anos, eu tenho 4. Então como você vai agir lá no seu trabalho? Meu trabalho é muito bom, eu gosto do meu trabalho. Então você gosta já? Tu gosta? Aí faz de conta que esse aqui é. Não, olha aqui, então esse é o meu telefone. Aí se tu quiser pensar da minha agenda, eu te empresto, tá? Pode te emprestar, tá? Aí esse é o teu telefone. Nossa. Alô? Você fala? Você fala? Não, pai, olha aqui. Não, pai, aí eu era o presidente de uma loja e tu queria comprar uma roupa. Olha aqui, quem é que tá falando? Aqui quem fala é o senhor Carlos. E quem você quer? Eu gostaria de comprar um terno. Uma roupa. Eu gostaria de comprar uma roupa. Tá bom. Você tem uma roupa pra passear e também na festa? Tem. Tem? Quanto é que é? Só 6. Só 6. Vem aqui, pai. Eu vou falar. Eu sei que foi no banheiro fazer xixi. É muito feio. Tá ligado. Agora vamos falar com o Carlos, né? Tá. Tá. Alô? Quem fala? Carlos? 43, 85, 16. Qual é qual é o teu ano? O teu ano? É 34 anos, eu te falei, cara. E a minha é 6 anos. A minha é 6. 4, né? Então, qual é a idade do seu filho? Qual é a treta? Tenho uma filha de 9 anos e um filho de 4. Ah, entendi. A de 9 Pai, apanha. aqui, porque é rápido, né? Agora. Mas não é pra mexer em nada aí. Só depois. Só depois quando terminar? Exatamente. Tá. Então, a tua irmã. Quantos anos? Eu tenho 5 irmãos e 3 irmãos. A mais velha tem 38. E a mais nova? Ela tem 26. Vamos conversar. Agora é mais ele. A sua noiva. Como é? Peça pela mim um pouquinho, só um pouquinho. Menina. Nós estamos aqui nessa floresta. Pai, deixa que eu faço. Que chato, tão louco. Tá. Aí faz quanto que eu não circo. Hoje, tá. Eu quem apresento, tá? Deixa eu sentar aí. Xarope. Tá. E tu vai fazer a apresenta. Não, Tu é o vou elefante. ficar com isso aqui. Tu vai apresentar aqui, tu vai fazer. Não, eu que vou apresentar tudo. Vou te Eduardo, você no apresentar. banheiro? Eu vou conversar contigo tudo. Agora vamos apresentar o Carlos Antônio, tá? Bom? Não, Leo, pai. Que chato. Estou aqui no circo. Como é que é o nome desse circo aqui, cara? Circo Olímpico. O Circo Olímpico, o maior circo da América do Sul. O que eu vim fazer aqui, eu nem sei. De fazer experiência para as crianças. A primeira experiência que eu vou fazer com a Agora vai a criança mim. é essa. Se uma criança toma um copo d'água, Ai, pai, vai ali fazer. tudo bem. Se tiver muito calor, toma mais um copo d'água. Ai, pai, olha aqui pra ti. Assim, ó, eu vou falar assim, ó.
É muito perigoso. Não pode fazer. Tá, vai ali. Muito perigoso. Vai, Calma, deixa eu terminar essa experiência que falou. Aí, vai ali. Deixa eu acabar. Aí, as crianças tomam água. Se não fazer xixi no banheiro, o que acontece? A experiência faz xixi na cama. Não, xixi na calça. Isso, calça. Aí, se não tem calça, passa pela calça e também vai para o cobertor da cama. Não, Depois aí vai só. Aí vai. Ah? pra fronha, Vai na cueca. colchão, Na cueca. depois vai pra cueca. Agora já acabamos e vamos apertar aqui. Ah, meu carrinho de minha moto. Este barulho é do carro do Carlos Henrique Lucininha. Passou Mais uma volta, está na frente em primeiro lugar. Atenção, vai dar largada novamente. Aqui, pai. Acho que é um motor. Ali atrás. Onde que é o motor? Aqui, seguro. Vai. Aquele carrinho tinha barulho chato, né? É o carro do Seninha que está na frente. Quem está pilotando é o Carlos Henrique Sampaio, está em primeiro lugar. A terceira Tá volta. achando. Ah, vocês não sabiam como que o carro andava assim. Aí um que era carro. É o carro do Seninha no circo, aqui no circo do Carlos Henrique. Olha, já é a quarta volta, ele ainda continua em primeiro lugar. Olha, está sendo ameaçado pelo terceiro lugar, que é o Felipe. Cuidado, vai bater, atenção, não bateu. Escapou por pouco, muito pouco. Olhem só como o motor ronca do seu veloz veículo. E olha, passou um gatinho na frente. Miau, miau. Nossa, ele... Que era o carro que estava fazendo sozinho. Olhem só, parece que o carro está sozinho. Quem está dirigindo, olha o gatinho, atenção, vai atropelar o gatinho, freou. Ah, tá buzinando e o gatinho saiu em disparada com o destino ignorado. E o carrinho continua na frente, é do Carlos Henrique, é um Turbo 786, número 1, motor possante que anda até sobre as águas. Ele vai bater, cuidado, freio em cima, muito bom. Passou a marcha, a primeira, segunda, terceira, quarta. Ei, parou o carro, apagou o carro. Não, tá funcionando ainda. Acho que faltou, foi energia. Um carro movido a bateria, energia elétrica. Olhem só, parece que é um palhacinho que está no comando do volante do seu veículo. Mas não, é um palhacinho, ele está com a roupa de super-homem. Eu acho que é o super-homem. Olha, já está na frente, já é a 50ª volta. Olha, o pneu está balançando muito. Eu acho que ele tem que trocar, está ficando careca. Ele vai ter que parar em algum lugar, meu filho. Para lá na casinha do seu troca-pneu, ele conserta e faz todo o serviço de recostagem. Apagou o motor, acho que houve algum problema na parte mecânica. Vamos ver, tá chegando o mecânico, uma ambulância também para trazer um motor novo, porque eu acho que aquele que ele tem ali morreu. O motor morreu. Atenção, ele tá trocando o motor. Olha quem está descendo do carro. Paciência. Era por isso que o carro estava veloz. É o Superman. O Superman estava com a sua capa voadora e o carro pegou bastante força e saiu andando. O carro agora está apagado. Vamos ver o que é que o Superman vai fazer. Superman, você não consegue ligar o carro? Qual é o motivo dessa desligância? Desligância.
Ah, é o problema da marcha, que é uma marcha automática, ele colocou no ponto neutro, ou mais popularmente o ponto morto. Agora o carro não tá pegando. Vamos ver o que vai acontecer se ele mexer com a marcha. Passou para frente, ih, ligou o carro, já está andando. Olha, dá ré, quer ver? Olha só, ó, vai conseguir. Fica mexendo assim, senão você vai dar problema de câmbio. Câmbio desse carro é muito caro, é câmbio importado lá das Ilhas Malvinas. É um carro elétrico japonês, de fabricação lá dos gringos. Cientista Gold assiste até o final.